Noite, começando uma live com convidadas, hoje convidadas muito especiais do escritório Zions Advocacia, elas que são autoridade sobre INSS. Você tem algum direito e não sabe? Você deseja se aposentar e não sabe como fazer isso? Você quer conhecer os segredos do INSS que ninguém divulga para você? Então, como sempre, em primeira mão, trazendo os melhores profissionais envolvidos no câncer, envolvidos na oncologia, e o advogado é um grande profissional na área jurídica que pode ajudar você muito neste momento. É muito comum eu receber informações de que, Ale, eu estou esperando me aposentar, eu estou esperando receber o auxílio-doença para fazer o acompanhamento com você. Então, elas que são autoridade no assunto vão dar uma brilhante apresentação, uma brilhante visão de tudo aquilo que você pode fazer nesse momento tão sensível que você está vivendo. Elas já entraram aqui, doutora Luciana e doutora Débora Zions, elas são irmãs e são autoridades no assunto, vão abrilhantar essa noite, elas são a estrela da festa, eu sou apenas um humilde moderador desse assunto. Então, permita que eu possa chamá-las aqui ao vivo para que nós possamos conversar. Hoje. Então, vamos lá, aguardando a aceitação do convite delas. Doutora Luciana, boa noite. Boa noite, Alexander. Tudo bem? Você consegue me ver e ouvir bem? Consigo sim. Aqui tá tudo certo. Maravilha. Eu chamei sua irmã, eu estou aguardando ela e ela já entrou e estou vendo as duas agora. Olha que maravilha. Boa noite, doutora Débora. Deu certo. Conseguimos, deu certo, né? Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, como dizia o Faustão. Né? Que legal. Obrigado, em primeiro lugar, pelo tempo de vocês, obrigado pelo privilégio, obrigado pela oportunidade de abrilhantar essa noite e trazer informações que podem transformar a vida de alguém que está vivendo câncer, que está enfrentando câncer. Eu já tive câncer, quem está nas minhas redes sociais já sabe disso. Tive câncer de pâncreas com metástase no fígado, 21 metástases. Naquela época foi o maior tumor da história da medicina e estou em remissão há 17 anos. Mas essa história, ela não é uma história sozinha. São 6 milhões de pessoas que vivem a história do câncer e muitos precisam desse benefício que as minhas queridas, falo com carinho, né, meninas, doutoras, vão apresentar aqui um caminho muito especial dos segredos sobre INSS. E trazendo um spoiler, né, um adiantamento de uma situação, a doutora Luciana, que está aqui embaixo, né, está aqui debaixo, ela teve câncer de mama. Então, doutora Luciana, conta um pouquinho da sua história e depois, doutora Débora, também conta um pouquinho da história sua com toda essa situação que a gente vai apresentar hoje. Fiquem à vontade. Claro, Alexander. Então, é um prazer estar aqui falando da minha história, mas também, como eu disse antes para o Alexander, né, a gente tem um propósito aqui de servir, independentemente do que a gente passa na vida. O câncer, ele veio na minha vida para ressignificar muitas coisas, né? Além da alimentação, além do emocional mesmo. Eu vou contar um pouquinho dessa história, mas primeiro eu vou passar para minha irmã, para ela apresentar o nosso escritório. E eu já conto aqui para vocês como é que iniciou toda essa questão do câncer na minha vida. Olá, boa noite. Tudo bem? Obrigada a todos que estão presentes aqui na live. A gente está vendo bastante pessoas conhecidas da nossa família, amigos. E em especial a todos os presentes aqui. Eu vou contar um pouquinho, resumidamente, quem é a Zions Advocacia, né? Para todo mundo aqui conhecer um pouquinho do nosso projeto, do nosso escritório. Então, a Zions Advocacia, ela nasceu de duas irmãs,
que se formaram juntas e após alguns anos vinculadas a escritórios diferentes, se juntaram para formar esse lindo projeto, esse novo propósito, como bem colocado pela doutora Luciana. Nós somos advogadas, atuamos há 10 anos em todas as situações que envolvem especificamente o INSS. A gente sabe exatamente como o INSS e a justiça funcionam, desde a parte de sistema, a parte operacional, até a parte jurídica e técnica. Com toda essa experiência, com toda essa bagagem, a gente consegue adotar para cada caso as melhores estratégias para se conseguir um resultado. A gente está aqui hoje para trazer para vocês diferentes tipos de benefícios que o INSS pode proporcionar para uma pessoa que tem câncer, que teve câncer, que está em remissão, que está curada. Será que é só o auxílio-doença, só a aposentadoria por invalidez? Será que existem outros benefícios que a pessoa pode ter direito? Aqui hoje vamos falar de uma prevenção também, mas uma prevenção diferente, uma prevenção jurídica, que é necessária e é importante para todo mundo, porque ninguém está livre de ter um diagnóstico, né, desta doença. Então precisamos ter a consciência e adotar, sim, a atitude também preventiva para o meio jurídico. Então, o que nos trouxe aqui não é só a gente ser especializado no assunto e saber como o INSS e a Justiça pensam. Nós duas, através da minha irmã, vivenciamos juntas em 2018. Desculpa. É que é muito linda a história que ela vai contar para vocês. Posso falar para ti, Lu? Pode. 4 de agosto de 2018. Nessa data, eu antecipadamente essa data, depois de pequenos momentos assim íntimos, eu estava na frente do espelho, eu tinha 33 anos de idade. Eu fui fazer um toque nas minhas mamas e vi um nódulo. Me estranhei. Mas naquela semana, coincidentemente, antes de 4 de agosto, marquei ginecologista, eu já tinha exames previamente agendados. Fiz a consulta com a ginecologista, ela disse, não é nada, mas vou te encaminhar aqui para fazer um exame. Me encaminhou para fazer o exame. Voltei naquele mesmo dia para falar com ela e ela disse... não é nada, mas volta ali que tem um médico que quer fazer uma biópsia. Voltei. Até então minha cabeça estava tudo certo. Ela disse que não é nada, que pela minha idade seria um nódulo benigno, tudo bem. Eu não tinha nenhuma ligação com algo muito mais grave. Fiz a biópsia e ela me disse, nesse dia que quando chegar o resultado, eu vou te ligar para vir no meu consultório. Ela me ligou, aí quando ela me ligou, eu senti um frio na barriga, um aperto no coração. E como eu e a minha irmã, nós somos 3 irmãs, a nossa mãe faleceu muito cedo, então somos 3 irmãs juntas e em todas as decisões e coisas da vida a gente compartilha muito. Eu pensei assim, eu vou falar com a Débora para ir comigo. Algo maior me fez pensar que eu poderia trazer ela. Chamei Débora, vamos comigo lá no consultório da médica? Vamos. Então, ela prontamente, 8 horas da manhã, me levou junto comigo lá no consultório. Sentei na frente. Ela abriu a cartinha, o formulário, enfim, o exame. E disse assim, você está com câncer. Naquele momento, o meu chão se abriu. Eu jamais pensava que com 33 anos de idade, jovem, muitos planos, naquele momento da minha vida, teria aquele diagnóstico. Foi um impacto emocional muito grande. Ali
aquela médica muito maravilhosa, já tinha agendado a minha consulta. 10 da manhã eu já estava lá com o mastologista na consulta. Ela maravilhosa, ela fez todos os caminhos para mim. Passei por cirurgia, passei por 6 sessões de quimioterapia, passei por 30 dias fazendo radioterapia e depois, né, segundo o exame que eu fiz, tomando tamoxifeno durante 10 anos, considerando o exame específico que eu fiz nos Estados Unidos na época, que eu teria que tomar durante 10 anos, tá? O que eu quero resumir muito, porque essa é uma história, é o gancho para a história para as coisas que a gente vai falar aqui sobre o INSS. Por quê? Naquele momento de impacto emocional muito grande, eu tive que primeiro viver aquele luto, depois aceitar. Eu demorei um tempo. Mas nesse processo de luto, aceitação, viver com aquele diagnóstico, aquele momento que eu sabia que ia passar, eu tinha que ter tranquilidade. Eu trabalhava na época como advogada, trabalhava em um escritório vinculado, eu tinha contribuições para o INSS naquela época. Como que eu iria me afastar do trabalho para fazer o tratamento, fazer quimioterapia, cuidar do meu emocional, cuidar de tudo isso, se eu não tivesse a minha tranquilidade financeira? Pensei, bom, às vezes dá um lápis assim, gente, será que eu estou contribuindo? Eu não estou? Sim, estava contribuindo. Quem estava contribuindo, inclusive, era a dona do escritório que eu trabalhava. Fui no INSS, com os laudos, com todos os meus encaminhamentos. E depois de 4 de agosto, né, que eu recebi aquele diagnóstico, marquei perícia e substituí o meu salário da época pelo benefício do INSS, porque eu previamente tinha um planejamento ali, né, de contribuições, tinha essa preocupação também, e para tornar aquele momento um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, um pouco mais, amenizar um pouco os efeitos de todo aquele momento que eu estava passando comigo e com toda a minha família que estava passando junto comigo. Não vou entrar aqui em questões pessoais, que depois muita coisa mudei mesmo. A questão mental, autoconhecimento, alimentação, enfim. Questões essa que não é o tema da live. Mas, como que eu consegui esse benefício? Será que o INSS ele tem segredos, estratégias para conquistar um benefício de auxílio-doença? Será que existe outros tipos de benefício para quem está em tratamento pelo câncer, ou que está em remissão, ou que está curado? Eu lembro aqui, e já concluindo essa minha parte, que até o final da live a gente vai dar 2 dicas de ouro aqui. Então, vocês têm que ficar até o final. Já manda o aviãozinho aí para quem precisa dessa informação, inclusive para aqueles que ainda não tiveram esse diagnóstico e que rezo para que não tenham, enfim. Mas é importante todos saberem das informações, dessas 2 dicas de ouro que a gente vai dar até o final aqui dessa live. Vou aqui fazer um gancho com 3 perguntas. Será que o INSS deve conceder somente auxílio-doença, aposentadoria por invalidez para todas as pessoas que estão em tratamento pelo câncer e que não possuem condições de trabalhar? Será que essas pessoas que estão em tratamento pelo câncer e nunca contribuíram para o INSS, elas têm direito a algum benefício do INSS? Ainda, será que os pacientes que estão com câncer em tratamento e que até aquele momento, ou em fase de remissão, ou que já estão curados, já passaram por esse diagnóstico, já passaram, estão levando a sua vida? Será que tem algum tipo de benefício
para essas pessoas? Algo que lhe ajude futuramente? Pois bem, com essas perguntas que eu passo a palavra aqui para minha irmã para iniciar as respostas. E muito obrigada pela compartilhar minha história. Então, o que que a gente pode pensar, né? O que que a gente quer trazer numa linguagem simples, né? Uma linguagem não técnica, não jurídica, para todas as pessoas entenderem. Imaginem que o INSS ele seja um seguro e que para te ter acesso a benefícios que ele proporciona, você precisa pagar esse seguro, certo? Então, fiquem com essa imagem, com essa reflexão. Muitas pessoas, ocorre bastante, tá? O INSS ele nega muitos benefícios de auxílio-doença e até aposentadoria por invalidez de forma que a gente fica surpresa por 3 motivos. O primeiro deles que eu vou falar aqui, ele diz assim: não estou concedendo benefício para ti porque tu não é segurada do INSS, você não é segurado do INSS. O que eu quero dizer? Aí a pessoa pode pensar, não, mas eu contribuí muito tempo, né? Mas esse é um dos requisitos para se ter acesso a esse benefício e é um dos principais motivos hoje, se não o maior deles. Aquela pessoa que contribuiu por um tempo, parou, recebeu o diagnóstico de câncer, né? Fez a perícia, mas ficou muito tempo sem contribuir. Ela não era mais segurada do INSS. Ou aquela que contribuiu alguns meses, parou um tempo, voltou, parou, voltou, que ocorre muito isso. Ou seja, a pessoa não está pagando aquele seguro. Ela não pertence, então, ao sistema do INSS. A pessoa ela precisa, de fato, estar contribuindo para ter direito a esse auxílio-doença e essa aposentadoria por invalidez. Claro, existem alguns critérios e alguns detalhes legais que auxiliam na hora da gente, especialista, fazer uma análise para avaliar, por exemplo, quando o perito vai fazer a perícia do INSS e ele fixa uma data de incapacidade. A gente precisa pegar essa data de incapacidade que foi fixada, que foi dita pelo perito, e verificar se naquele momento ela era mesmo segurada, porque pode ocorrer dela ter sido fixada nesse período em que a pessoa ficou sem contribuir. Mas existem critérios legais que a gente analisa daí cada caso de forma bem específica. O segundo motivo, e que esse é o mais esdrúxulo, com perdão da palavra, e que ocorre a negativa do INSS ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, é pela falta de carência. Eu sei que é um termo jurídico, mas vou explicar numa linguagem mais simples para vocês poderem entender. O que é essa tal carência? A carência eu faço parte do seguro, eu pago o seguro. A carência nada mais é que o número mínimo de contribuição que eu tenho que pagar para o INSS para conseguir um benefício. Nesse caso, a gente está falando aqui do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. E olhem que coisa, o INSS nega por esse motivo. Porém, ele esquece que existe um rol, um critério legal que fala que existem doenças que são isentas dessa carência. Ou seja, você não precisa estar pagando continuamente o INSS para ter direito. Então, o câncer, a neoplasia maligna, ela tem esse benefício. Ela é isenta de carência, ou seja, não precisa das contribuições. Mas, ressaltando, precisa estar segurada da Previdência, precisa pagar o seguro. Mas essa reversão a gente consegue daí facilmente na Justiça. Outro requisito que confunde muito, que o INSS nega também, é a incapacidade. Ele diz assim, não, você não tem, você está capaz, você pode trabalhar, mas como assim? Eu estou com uma neoplasia maligna. Esse é um ponto bem interessante que a gente gosta de trazer, que a doença é diferente de incapacidade. O que de fato incapacita? São os sintomas que ela traz. Então, a pessoa pode ter de fato uma doença e não ser considerada incapaz. Ela precisa demonstrar
os sintomas. E isso é fundamental a construção das provas para isso. Muitas vezes o paciente com câncer, ele chega até nós, como cliente, e traz um atestado que o médico, até um oncologista, eu atesto que você tem o CID tal e está incapaz para o trabalho. É um documento muito objetivo, mas não interessa para o perito. O perito, ele precisa avaliar os seus sintomas, os efeitos da quimioterapia, os efeitos de uma medicação ou até mesmo de uma radioterapia, tanto a questão mental, emocional, tudo que envolve, né? O relatório médico é mais eficiente e a própria clínica durante o exame, durante a perícia pode demonstrar, mas é bem comum o INSS negar também por conta disso. Então é muito importante a construção das provas nesse sentido. Eu não sei se agora, acho que é para ti, né, Luto, que vai falar sobre a questão da... Então, só fechando o gancho, esses são os 3 motivos que o INSS nega e são os 3 requisitos para te ter direito ao auxílio-doença e à invalidez. Tá? É para vocês poderem entenderem de uma forma bem objetiva. Passando, então, aquela segunda pergunta que eu trouxe aqui. E para aquelas pessoas que nunca contribuíram para o INSS, né? E que recebem esse diagnóstico do câncer. O que fazer? Será que elas têm direito a esse benefício? Não tem? Eu vou aqui dar um exemplo de 2 situações possíveis para as pessoas que nunca contribuíram para o INSS. Como a minha irmã falou ali, a questão dos relatórios médicos, a importância desses relatórios médicos, a importância de estar devidamente expresso ali, escrito, a questão dos sintomas, o que impacta isso na vida da pessoa. O médico, existe uma resolução médica onde ele tem o dever de descrever para os seus pacientes, né, o diagnóstico, o CID da doença, o que impacta isso na vida da pessoa, enfim, diversos termos técnicos jurídicos, mas existe essa resolução médica. Muitas vezes é difícil, a gente trata com pessoas que são pacientes do SUS, por exemplo, né? E essas pessoas têm a dificuldade de trazer um relatório médico muito bem fundamentado. A gente no escritório, a gente sempre passa as orientações, as estratégias, inclusive mandando para eles, olha, está aqui um modelo de notificação, conversa com o seu médico, né? Apresenta para ele e informa ele o porquê da necessidade de descrever um bom relatório médico. A situação para quem nunca contribuiu para o INSS. Eu vou trazer um exemplo aqui. A pessoa hoje teve o diagnóstico do câncer. Vamos imaginar eu, se eu não tivesse as minhas contribuições na época para conquistar o benefício. Bom, o que eu fiz? Temos lá um resultado de uma biópsia. Ok, até aquele momento eu estava trabalhando. Claro, houve impacto emocional ali da notícia. Mas até eu iniciar, por exemplo, a minha cirurgia, deu 21 dias quando eu fiz a cirurgia. Até eu iniciar a cirurgia, eu, Luciana, com orientação jurídica, eu consultaria um advogado especialista em direito previdenciário. O que eu faço? E agora? Bom, a Luciana, vou orientar, faço uma contribuição para o INSS agora, nesse momento. Por quê? Porque a contribuição deste momento vai ser relativa ao mês anterior. Começa por aí, tá? Fiz a cirurgia, comecei a quimioterapia, comecei com sintomas, não consegui mais para o trabalho, não consegui emocionalmente estar no meu trabalho. Aí a gente tem o que a gente fala, em termos jurídicos, para nós previdenciaristas, um agravamento do diagnóstico. E é esse o ponto específico que o médico, um bom médico, fazendo um relatório dos impactos dessa doença, através desse agravamento, a pessoa com este documento vai lá e pede um benefício no INSS.
baseado neste agravamento. Por quê? Como a minha irmã falou, o auxílio-doença, por exemplo, para concessão de auxílio-doença, não há necessidade de carência. Precisa apenas uma contribuição. Ela é isenta de carência. É uma doença grave, o câncer. E ali ela já vai já estar segurada do INSS. Mas isso é uma estratégia que tem que ser muito bem pensada e muito bem conversada com o especialista em previdenciário. Esse é um dos casos para te conquistar um benefício para quem nunca contribuiu para o INSS. Outra possibilidade, bom, a pessoa nunca contribuiu, foi lá pedir o benefício, negou. Pai, eu nunca contribuí, não consultei um especialista em direito previdenciário, o que eu faço agora? De fato, existe hoje, dentro do INSS, o que a gente chama de um benefício assistencial, que é pago pelo governo. Só que esse benefício assistencial exige alguns requisitos. Entre eles a doença de longo prazo, que impede a pessoa que tem essa doença de participação em igualdade de condições para o trabalho, em igualdade de condições no mercado de trabalho. Esse é um dos requisitos, o impedimento de longo prazo. O outro requisito é ser baixa renda. Então, a pessoa precisa estar lá inscrita no CadÚnico, entre um dos requisitos específicos, enfim. Ser uma pessoa que na família, no grupo familiar, a renda dela não seja de cada um da família mais que R$330 por mês hoje. Isso são critérios também relativos, tá? A questão da renda, isso aí também é um critério relativo que a gente discute na justiça, que precisa ser sempre avaliada no caso concreto. Pois bem, voltando aqui então, para quem nunca contribuiu, pediu o benefício, negou, o benefício assistencial também é uma possibilidade. Mas como fica essa questão do longo prazo? Bom, eu tive o câncer agora. Infelizmente, o que a gente tem hoje, que o judiciário exige, o próprio INSS exige que essa doença esteja lá no mínimo presente 2 anos, impedindo que a pessoa trabalhe, impedindo que a pessoa se insira na sociedade para trabalhar. 2 anos. Existem algumas estratégias jurídicas, mas de fato é sempre analisando o caso em concreto, em que a gente espera um período, o período de 2 anos, e se a pessoa teve a remissão do câncer, não, né, voltou o câncer, o que acontece? Né? Então, aí a gente tem um longo prazo da doença. E aí, lá na frente, depois dos 2 anos, a gente pode avaliar, inclusive, de entrar com a primeira negativa dele, lá no início da doença. Mas isso sempre consultando, fazendo a avaliação do caso em concreto. Então, essas duas possibilidades para as pessoas que nunca contribuíram para o INSS buscar um benefício. O primeiro deles é diante do agravamento da doença, fazendo aquela contribuição estratégica, consultando o primeiro advogado para isso. E o segundo é pedindo o benefício assistencial desde que a pessoa se enquadre, né? Ser de baixa renda e ter o câncer presente aí mais de 2 anos. Seriam essas duas situações. E aqui, eu vou entrar na primeira dica, a primeira dica de ouro que a gente falou lá no início, falando a respeito, e eu vou passar a palavra para minha irmã, que vai falar da aposentadoria da pessoa com deficiência. Meninas, posso fazer uma parte aqui? Claro. Aproveitando as perguntas que fizeram e que encaixam exatamente no que você me trouxe, Luciana, que tem a ver com o auxílio-doença. Eu vou até compartilhar aqui para que todos possam ler, que essa aqui, microempreendedor individual, o famoso MEI, tem direito ao auxílio-doença, Luciana? Sim, tem direito, sim. Mesmo sendo a contribuição de 5% do MEI ali, se ela tem o câncer, né? Faz o pedido dentro do INSS que sim,
vai ter o direito ao auxílio-doença, desde que comprovado ali a questão médica da incapacidade em decorrência dos sintomas, das sequelas que o câncer vem deixando, né? Então, isso é importante, a questão também do relatório médico. Que legal, que legal. E tem outra que eu vou aproveitar também, Luciana, que eu acho que você já respondeu, mas só para fechar essa ideia que é muito importante, que é sobre a questão do câncer, que a Débora comentou, você também comentou, que é essa. Quem está com câncer de mama, e eu vou estender o câncer para os 100 tipos de câncer que nós temos, seja câncer de pâncreas, câncer de cérebro, câncer nos ossos, qualquer tipo de câncer, ele tem direito à aposentadoria? Tem. Tem direito. Agora, a gente tem que entender que existem tipos de aposentadoria. A aposentadoria por invalidez, e digamos que não é uma aposentadoria definitiva, tá? As pessoas também confundem aposentadoria por invalidez com uma aposentadoria definitiva. De fato, hoje ela se torna mais definitiva porque o INSS não vem fazendo revisões de aposentadoria por invalidez. Mas sendo um benefício que é decorrente da saúde, que se tornou inválido em decorrência da saúde, pode ser revista, sim, pelo INSS a cada 2 anos, tá? Mas pode, sim, se aposentar por invalidez, desde que comprovado, então, essas sequelas que limitaram definitivamente, permanente, para suas atividades habituais. Então, sempre analisando o caso em concreto, é possível a concessão da invalidez em decorrência do câncer, né? E se agravou, né? O câncer está lá na pessoa, em metástase. Esse é um caso, pode ser um caso, sim. E também existe a aposentadoria, que a gente fala, que em seguida vamos falar, da pessoa com deficiência, tá? Que é uma aposentadoria que foi instituída aí por uma lei complementar, e para todas aquelas pessoas que possuem, não só o câncer, e eu não digo câncer, a gente pode trazer ela como deficiência, sempre avaliando os impedimentos que o câncer trouxe para a vida da pessoa. Vou citar um exemplo aqui. Tive um câncer de mama, fiz uma mastectomia total, né, das 2 mamas, porém meu braço ficou limitado. Eu não consigo mais levantar. Isso é uma sequela que sim pode ser tratada como uma deficiência. E a partir daquele momento, aquela pessoa pode ser diferenciada no mercado de trabalho, inclusive. Ela pode ter essa deficiência e continuar trabalhando normal, contribuindo para o INSS, mas pode ser considerada deficiência e fazer jus a regras diferenciadas de aposentadoria definitiva, que pode levar a ela, então, e já falando desse assunto aqui, introduzindo dessa dica de ouro aí que eu quero saber se as pessoas sabem ou não sabem, depois eu quero ver nos comentários aqui, se sabiam dessa possibilidade de quem tem câncer, ou quem teve câncer, ter, então, essa possibilidade de se aposentar antes por ter essa deficiência comprovada. É claro, com relatórios médicos. E nesse caso, Alexander, o homem com 60 anos de idade se aposenta. Na regra geral, é 65 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição, tá? Então, 60 anos de idade, 15 anos de tempo, comprovada a deficiência nesse mesmo tempo, o homem se aposenta. E a mulher, com 55 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição, e nesses mesmos 15, com comprovada essa deficiência, também se aposenta. Sendo que a regra geral da mulher se aposentar hoje, por idade, que é a aposentadoria programada agora, é aos 62 anos de idade. Então, já é um fator redutor dentro do INSS, comprovando uma deficiência. Falaria aqui também daquelas pessoas que têm deficiência por mais tempo, que inclusive não precisam esperar a idade. Independentemente da idade, elas podem se aposentar. Por exemplo, se comprovado que o câncer deixou uma deficiência grave na pessoa, uma sequela muito grave. Vamos imaginar aqui uma sequela muito grave. Alexander, me ajuda aqui. Uma sequela muito grave aqui que o câncer deixa.
Por exemplo, algumas pessoas têm câncer nos ossos e precisam amputar as pernas. Pois bem, estamos aí diante de uma possível deficiência grave. Se é um homem com essa deficiência grave, ele comprovando, então, 25 anos com uma deficiência grave, independentemente da idade que ele tivesse, ele teve com câncer nos ossos com 18 anos de idade. Ele com 25 anos de tempo de contribuição para o INSS. Aí ele contribui. Ele pode trabalhar numa vaga de portador de deficiência, ele pode contribuir, né, mesmo não trabalhando também. Se completa 25 anos, deficiência grave, ele se aposenta independentemente da idade. Da mulher, 20 anos de tempo de contribuição, independentemente da idade, tendo uma deficiência grave. Esse é um exemplo que dentro do INSS a gente traz esse, vamos dizer, essa dica de ouro aí, que eu acredito que as pessoas aqui talvez não sabiam dessa questão. Eu não sabia, viu, Luciana? Que incrível. E falando em toda essa informação especial, tem um seguidor que está me perguntando: meu pai tem câncer e ele já é aposentado, como fica? Temos que avaliar de fato o caso, né? Se esse câncer ele já existia antes de estar aposentado, se esse câncer existia depois dele estar aposentado. Depois dele estar aposentado, de fato não tem diferença, tá? Isso, o ponto relevante aqui é se foi antes. E o respeito Oi? E verificar se já faz mais de 10 anos essa aposentadoria também. Exatamente. Exatamente. Alguns pontos jurídicos que a gente precisa preliminarmente avaliar aqui nesse caso. E pensando nesse tempo, Débora, que você trouxe, teve uma pessoa que perguntou também. Deixa eu encontrar a pergunta aqui para compartilhar com todos vocês que estão nos acompanhando, que é essa questão aqui dos... Aqui, achei. Dei entrada no INSS para não cobrar o imposto de renda. Posso pedir restituição, valor pago nos últimos 5 anos? Pode sim. Pode sim. Se a pessoa, vamos imaginar aqui, a pessoa foi diagnosticada com câncer, pagou lá seu imposto de renda, estava aposentada, pagou imposto de renda lá no INSS, passou todo esse mais de 5 anos, né? Bom, vou pedir a isenção. O INSS pode dar isenção dali para frente, mas ela pode sim restituir os últimos 5 anos. Inclusive, se ela estiver curada. Se ela estiver curada ou em remissão desse câncer, o INSS, sim, tem que dar essa isenção e restituir aí os últimos 5 anos. E falando em restituir, na verdade, até procurando vocês, a Ana Paula colocou, tenho câncer. Na verdade, ela não tem câncer, ela se enganou. Ela está com câncer. Eu falo isso para minha audiência todo dia, todo segundo, toda hora, mas eu não repito de falar. Vocês não têm câncer, vocês têm vida, vocês têm saúde, vocês têm esperança. Dentro do nosso corpo existem 10 trilhões com T de tapioca de células saudáveis. E as pessoas não podem se prender em meia dúzia de célula doente, que eu tenho interesse que Deus, a família, a alimentação e a medicina destruam de uma vez por todas. Então, corrigindo a Ana Paula com todo carinho, claro, ela está com câncer, metástase, tem o duplo J, é uma questão renal, você usa uns caninhos para colocar do rim até a bexiga. Já usei duplo J por conta de pedra no rim. Não estou contribuindo, fui negada 2 vezes. Será que devo tentar novamente? Ai, temos que avaliar quando ela pediu quando ela fez esse pedido para o INSS. Tá. Naquele marco ali, naquela data ali, a gente olha a vida dela para trás, para ver o que ela tem de contribuição, de fato, e a vida dela para frente. Se ela não tem contribuição, é uma estratégia para frente. Se ela já tinha contribuição, bom, o INSS está errando em alguma coisa. E principalmente, que é o ponto-chave, a gente sempre tem acesso aos laudos periciais do INSS, porque ali é que tem
a solução para o caso. Ali é que vai apontar qual das estratégias que a doutora Luciana falou que nós vamos seguir, porque a fixação da incapacidade da pessoa é o ponto-chave para a gente adotar as melhores estratégias em cada caso. E falando de ponto-chave, Débora, olha que interessante. A Thelma está trazendo algo reverso. Em vez de aposentar, ela não quer aposentar. Eu sou funcionária pública e a junta médica me aposentou por invalidez. Tenho 28 anos de contribuição e 60 anos de idade. Sequela que fiquei sem andar. Eu não queria me aposentar por invalidez. Tem como reverter também? Vocês ajudam nesse processo? É um caso bem específico, hein? É um caso revisar para não aposentar mais o servidor público. Bom, a gente tem a nossa especialista aqui no escritório, que só faz servidor público. Eu acredito que alguma estratégia, algo pode ser feito, mas de fato tem que consultar ela aqui, porque servidor público são situações bem peculiares e diferentes do INSS. Que legal. A gente pode abrir uma caixinha com essa pergunta específica e depois a gente responde para ela com base na nossa especialista, que trabalha com servidor público. Tá bom, não, vai ser um privilégio, um prazer. E, meninas, tem tantas perguntas aqui que eles estão fazendo, as pessoas, você vê como é que tá, como é um assunto rico que vocês trazem e que as pessoas são carentes de informação. Eu sou carente de informação sobre INSS. A minha autoridade é remissão pela alimentação. Eu não sou autoridade na área jurídica e dentro da área jurídica existem infinitas linhas de trabalho e é incrível tudo isso que vocês estão trazendo aqui. E aproveitando essa linha, vocês querem trazendo outras informações, querem que eu traga as perguntas, vocês decidem. A gente só concluir, a doutora Luciana só fala a questão, bem para ficar bem claro, sobre os tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência e os requisitos da aposentadoria. Da pessoa com deficiência, aquela questão que eu estava falando, né? Se comprovada a deficiência grave da mulher durante 20 anos, diante de uma sequela do câncer, ou durante 25 anos do homem, diante de uma sequela do câncer, que seja grave, independentemente da idade, se aposenta antes, tá? Eu acredito que eu já falei do conceito dessa deficiência, de quando a gente identifica a deficiência, uma sequela deixada pelo câncer. Eu digo câncer porque é o tema da nossa live aqui, mas existem outras doenças também, tá? Mas importante ali é a avaliação que se faz dessas sequelas que foram deixadas, né, em decorrência dessa doença. E essa avaliação é feita primeiro pelo INSS e depois pela Justiça. Então, eu vou passar para a Débora aqui para ela falar um pouquinho dos domínios que são avaliados e da importância e das estratégias que precisam ser feitas para que se tenha solução favorável aí no caso das pessoas que são pacientes de câncer, né? Hoje, as pessoas elas precisam saber, como a Luciana falou, existem graus da deficiência. O grau leve, moderado e grave. A avaliação desse grau, como é feita? Só um parênteses. Na aposentadoria por idade, a pessoa com deficiência, que é 60 anos homem, 55 mulher e 15 anos na condição de deficiência, não importa o grau da deficiência. Então, basta comprovar a deficiência nesses 15 anos que terá o direito à aposentadoria por idade. Porém, na aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência, existe os graus leve, moderado e grave. E aí que é onde mora o perigo, que a gente chama, é o nosso maior desafio, é como o INSS avalia esse grau. A avaliação é feita de uma forma que, no meu ponto de vista pessoal, e acredito que a doutora Luciana também, com certeza, não é o mais correto, porque é puramente matemática. Por que puramente matemática? Existe um perito médico que vai avaliar e um assistente social. Esses dois profissionais, eles vão responder a 41 tópicos que são distribuídos
em 7 domínios. Tem um domínio 1 que fala, por exemplo, sobre comunicar-se. Vai ter 5 pontos ali de atividades sobre comunicação, sobre socialização, sobre atividades domésticas, né? Então, são 41 atividades. Eu até coloquei uma como exemplo, cuidados na vida doméstica. Eu acho que a Luciana caiu. Caiu. Eu vou chamá-la de novo, mas fica à vontade, Vou Débora. continuar. Na vida doméstica, como é que funciona? Existem alguns tópicos que os 2 peritos vão observar. Manutenção de objetos dentro de casa, cozinhar, limpar, né? Esse é um dos pontos, mas pensem comigo, são 41 pontos que o perito vai ter que dizer assim. Se vestir, ele vai ter que colocar a pontuação 100, que significa sem deficiência, 75 para deficiência leve, 50 para deficiência moderada e 25 para deficiência grave. Ao final desses 41 pontos, eles vão fazer o somatório desses domínios, são 7 domínios, 41 atividades, e vai chegar numa numeração. E aí é essa numeração que vai dizer se a pessoa se enquadra numa deficiência leve, moderada ou grave. Então, puramente matemática. Então, a nossa estratégia é, quando a pessoa chega no nosso escritório, a gente identifica uma deficiência, a gente logo vai para aquela tabela e a gente avalia cada item daquele domínio para rebater, porque às vezes o perito médico ele diz uma coisa naquela atividade e o assistente social diz outra. Opa, quem tá errado? Um coloca sem deficiência, mas o outro colocou que tem deficiência grave. Tem alguma coisa errada. E aí, nessa estratégia, é que a gente avalia a construção das provas, que é o mais difícil, é mais desafiador, mas não é impossível. A gente tem tido resultados excelentes dentro dessa questão da avaliação da deficiência e que trazem, sim, o melhor benefício para aquela pessoa. Imagina você conseguir se aposentar por tempo de uma forma antecipada, considerando uma deficiência grave, moderada, como o caso ali, você falou da pessoa que tem câncer, teve câncer nos ossos e que teve que amputar as pernas. Ou aquela... Pode falar. Desculpa. Pode falar. Não, imagina aqui. E valorizando essa questão da invalidez, as pessoas estão perguntando bastante aqui nos comentários. Tanto a Diná perguntou, o Kleber, e eu acho que outras também perguntaram. Paciente com bolsa de colostomia, isso é considerado invalidez ou é necessário que o médico tenha algum apontamento sobre a situação desse paciente para ser considerado inválido? O que vocês falariam para esse caso? A gente falaria que tem várias estratégias e que pode ter resultado positivo, sim, no melhor benefício. A gente tem como missão, né? Se vocês olharem nosso perfil, isso está lá. A nossa premissa maior dentro do escritório é o melhor benefício. Às vezes, uma invalidez não é o melhor benefício. Porque, como a doutora Luciana falou, ele não é um benefício para sempre. A cada 2 anos, o INSS pode te chamar para fazer uma perícia. Pensa que chato, você a cada 2 anos tem que passar por um pente fino, tem que ficar consultando e trazendo provas novas, porque não vale as provas velhas. Isso é uma coisa muito importante de se falar aqui. As pessoas às vezes vão para uma perícia com a mesma prova da perícia anterior. É muito importante a documentação sempre atualizada e sempre nova, a cada perícia que a pessoa for se submeter. E, Débora, falando da perícia, eu me perdi aqui quem me perguntou, mas a pessoa vai se identificar. Ela falou que marcou a perícia e a perícia não aconteceu, ou a perícia ficou no ar. Como é que funciona esse agendamento da perícia? O que acontece? A gente tem vários problemas operacionais e de sistema no INSS. Né? Até agora, recentemente, saiu, né, acho que é uma portaria, não me lembro, em que o INSS vai começar a ligar para as pessoas para antecipar as perícias. Mas especificamente sobre essa pergunta, muitas vezes já tivemos clientes assim, inclusive recente tivemos 2 casos em que a pessoa chegou lá, o perito não veio, não tem nada agendado
agendado e a pessoa com o comprovante de agendamento na mão. Qual é o maior desafio? É a gente instruir esse cliente para que não saia da agência sem uma nova data, ou que saia com uma declaração ou com um documento que diga pelo chefe de benefícios que ocorreu um erro, que houve alguma coisa. A gente conseguiu, num caso concreto, recentemente, que o servidor, houve um erro grave do servidor, mas ele conseguiu, através da nossa insistência por telefone, porque a gente estava por telefone conversando com um cliente que estava dentro da agência, que ele não conseguiu fazer a perícia. Isso é uma situação bem comum no INSS, sem contar a questão de o sistema estar fora do ar, não conseguir agendar a perícia. O canal 135, eu já digo, não confie em 100%, porque são pessoas ali que às vezes não têm o conhecimento e a melhor estratégia, o treinamento. Exatamente. Débora, explica para a audiência o que é o canal 135, que é gratuito, as pessoas podem ligar. Muitas pessoas talvez não saibam, não conheçam esse telefone. O que é o 135? No canal do 135 é um telefone gratuito em que, por exemplo, assim, você teve o diagnóstico de câncer, você está com as contribuições, você precisa agendar sua perícia médica no INSS. Primeira coisa que eu digo, senta antes de agendar e verifica todas as provas que você tem. Aí sim agenda a perícia. A gente sabe que é um momento de que tem um misto de sentimentos, né? A questão emocional envolvida, mas como eu falei lá no início da live, aqui nós estamos trabalhando e tentando colocar essa cultura, não só da prevenção do câncer de mama como doença, como diagnóstico, mas a prevenção de forma jurídica também, né? Então, a consciência de se parar um pouquinho e dizer, não, peraí, deixa eu ver o que eu tenho de prova aqui, daí eu sim. 135, de forma gratuita, você pode ligar e fazer o agendamento da sua perícia. Não só da perícia, como também da própria aposentadoria da pessoa com deficiência, você pode fazer pelo canal 135, ou se você tem a sua senha Gov, que é a senha ela é uma senha já unificada, mas que você tem acesso ao sistema do INSS, você também pode fazer o pedido por ali. Que legal, Débora. E valorizando esses pedidos, a Patrícia Amaral, que é minha querida paciente, aluna, ela fez um pedido. Fui negada no auxílio-doença por não estar na qualidade de segurado. A perícia médica concedeu 6 meses de auxílio, mas o sistema negou. Vou tentar o LOAS. Gostaria de saber quais as condições do LOAS. Lembra quando eu falei lá no início dos requisitos? Que o INSS é um seguro, que você tem que pagar por ele. E qual é a maior causa de negativas do INSS é por falta de qualidade de ser segurada. Por quê? Primeiro, porque a incapacidade que foi fixada pelo perito, possivelmente, né? Mas óbvio que existem erros, em muitos casos existe, ela foi fixada num momento em que realmente ela não tinha qualidade de segurado. E aí, como eu falei, tem critérios legais que se chama manutenção da qualidade segurada, que são períodos que a pessoa fica segurada do INSS mesmo sem ter contribuído, mas teria que sim avaliar o caso concreto dela, porque daqui a pouco essa decisão está equivocada. Exatamente. Sobre o LOAS, como a Lu falou, a Luciana pode ratificar ali quando ela falou dos requisitos do LOAS. A questão do LOAS, a gente encontra aquela questão do longo prazo, né? Primeiro, você precisa ter uma doença de longo prazo, onde o INSS exige, a Justiça está exigindo no mínimo 2 anos presente essa doença que te impede de se inserir na sociedade de igualdade de condições para trabalhar. E o segundo requisito, ser baixa renda, estar inscrita no CadÚnico, ter uma renda baixa ali no grupo familiar, né? Que isso também a gente precisa avaliar o caso em concreto. Então, para a concessão do LOAS, você precisa preencher esses 2 requisitos. Mas eu acredito que dentro do que ela falou na pergunta, pode ser avaliado sim, que pode sim, que ela tenha direito ao auxílio-doença. Ela está em qualidade de segurada, ela é segurada do INSS e não precisa necessariamente buscar o LOAS. Não precisa.
Tivemos um caso recente de uma paciente com um diagnóstico em que ela foi negado pela qualidade segurada dentro da estratégia processual. A gente conseguiu demonstrar, né, na justiça, porque no INSS a gente sabe, como eu falei, é de uma forma muito esdrúxula os indeferimentos, as negativas do INSS, mas na justiça a gente conseguiu reverter para ela e ela estava dentro do período que a gente chama manutenção de qualidade de segurado, que é um critério legal. Mas isso geralmente, como a doutora Luciana falou, precisamos avaliar bem especificamente o caso dela. Legal. Meninas, e a gente está chegando no final da live, olha que incrível. E tem a segunda dica de ouro, então não quero sair à noite vamos hoje lá, vamos já sem falar. ter acesso a essa dica de ouro. A segunda dica de ouro, na realidade, é para todas aquelas pessoas que precisam se planejar. Precisam se planejar. Ninguém está isento de amanhã descobrir um câncer. Infelizmente, essa é uma doença, né, um diagnóstico que está muito cotidiano, está muito não raro. Então, a nossa segunda dica de ouro é para essas pessoas que hoje não trabalham, estão em casa, mas precisam se incluir dentro do INSS para ser segurados do INSS, para receber o seguro do INSS caso alguma doença lhe acometa, tá? Não vou falar da aposentadoria definitiva, mas estou falando daquela pessoa que quer ter pelo menos o seguro do INSS para receber um auxílio-doença, caso seja necessário, caso essa doença, um câncer, né, seja cometido por essa pessoa. Vou aqui dar uma dica, tá bom? Se a pessoa não trabalha hoje, ela precisa recolher pelo facultativo. Ela faz o recolhimento de 12 meses do INSS e sendo baixa a renda, esse recolhimento pode ser de R$ 66,00 por mês durante 12 meses. Parou nos 12 meses, a cada 6 meses a pessoa vai lá e contribui R$ 66,00 por mês. Claro, o salário mínimo ele modifica. Essa contribuição é de 5% sobre o salário mínimo. Então, contribuiu 12 meses, parou, eu não consigo mais contribuir tanto, é difícil para mim. A cada 6 meses a pessoa contribui. Assim, a pessoa não vai dar dinheiro em vão para o INSS, vai estar segurada para que a um dia, se ela tiver uma doença que ela esteja incapaz para o trabalho dela, para a vida cotidiana. Na realidade, ela não tem um trabalho, né? Ela pode ter, sim, acesso a um benefício de auxílio-doença. E ainda, é claro que a gente não pensa, né? Se algo mais grave acontece com ela, pode, inclusive, ser aposentada por invalidez, mediante poucas contribuições, não muitas. Essa estratégia, como a gente sempre fala ali, se o melhor benefício no INSS é você dar menos dinheiro para ele, a gente está servindo e passando essa informação aqui. Essa mensagem, essa dica é para quem nunca contribuiu, mas tem também aquelas pessoas que a dica de ouro para quem contribui para o INSS também, que a minha irmã vai falar. Então, como a gente já até comentou e falou durante a live, durante todas as informações que a gente passou, essa informação, assim, se você está contribuindo, seja como contribuinte individual, seja empregado, se tem carteira assinada, e um dia vier a ter, né, estar com câncer, ter esse diagnóstico, é muito importante, a partir daquele momento, você pensar de forma preventiva e estratégia com relação às provas. Por quê? Para você poder pensar o seguinte, olha, posso ter direito, sim, a uma aposentadoria da pessoa com deficiência, tanto quando chegar com 55 anos mulher, 60 homem, ou por tempo, né, na modalidade grave, leve, moderado, depende da avaliação, como já explicado. É importante, ano a ano, eu sempre falo para os clientes, pega uma pastinha, aquela pastinha, que é a pastinha que vai se chamar de dossiê. Dossiê da minha aposentadoria.
Essa pastinha você vai produzir e você vai junto com a equipe multidisciplinar, com o médico, com o nutricionista, com todos os profissionais que trabalham com você, montar e arquivar as provas. Tem que ser ano a ano essa construção. Porque se a pessoa for ficar com sequelas, com limitações, como a gente já apontou aqui, essas vão ser as provas para avaliar o grau da deficiência e comprovar. 15 anos uma pessoa com esse diagnóstico, em vai e vem de tratamento, né? Enfim, são 15 anos, ou pouco, porque dependendo ali na aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência, às vezes no cálculo, quando é feito, que é uma fórmula específica, que a gente não vai entrar aqui nesse mérito, que é muito técnico, mas basta a comprovação de um dia como deficiente, que na conversão ela tem direito a essa aposentadoria. Então, é muito importante que todo mundo tenha essa consciência. A prevenção, não só na saúde, mas a prevenção de forma jurídica também. De trazer e guardar essas provas, deixar naquela pastinha, porque sem dúvida um dia vai precisar. Não coloca fora. Acesso a prontuário médico é um direito seu. Você pode ter acesso a todo o prontuário do tratamento feito em qualquer posto, em qualquer hospital. O relatório, todo o acompanhamento que você tem ao longo de toda a tua vida. Então, isso pode fazer, sim, diferença na hora da concessão do melhor benefício. Meninas, eu só tenho a agradecer a grande diferença que vocês fazem e farão, espero eu, para milhões de pessoas, porque eu espero que esse conteúdo possa viralizar, possa chegar até aquele paciente com câncer que nunca ouviu nada sobre aposentadoria, sobre invalidez, sobre os benefícios, sobre os direitos que ele tem. Ele não imaginava, ele nem imaginava que ele tinha essa possibilidade. Eu quero agradecer infinitamente o tempo de vocês, a gentileza de vocês, a exposição da história da querida Luciana, da linda história dela, que sem dúvida é uma inspiração para diversas outras pessoas que estão nos assistindo agora, e de que é possível você que está me assistindo e teve câncer se aposentar, se seguir o passo a passo, se seguir cada um das dicas que elas trouxeram. Em nenhum momento elas têm interesse de substituir a orientação do seu advogado. Elas têm a intenção de fazer você sair dessa caixa que colocaram vocês falando que você não pode, que você é isso, você é aquilo, o perito falou que você é aquilo, e elas abriram uma nova oportunidade. Então, eu quero muito que vocês aproveitem esse conteúdo para abrir a mente e, em especial, para quem tiver interesse, quem entender que precisa de mais informação, consultá-las. E como é que faz para consultar vocês? Bom, o nosso escritório hoje ele é 100% digital. Então, independentemente se a pessoa está em outro estado, a gente atende todo o Brasil ou o exterior, se for necessário. A gente tem o nosso canal de atendimento. Vai lá no nosso Instagram, @ZainzAdvocacia. Clica lá no link da bio. Temos lá para chamar a gente. Vocês vão atender. A nossa diretora comercial vai acolher vocês com todo carinho, vai trazer o caso de vocês para nós. E vocês podem ser atendidos de qualquer lugar, da sua casa, do trabalho. Por quê? Porque hoje a justiça ela é toda digital, o INSS é todo digital, então, independentemente do lugar, a gente pode atender todas as pessoas que quiserem ter aqui o nosso atendimento, né? Enfim, a especialidade que a gente é. Débora, quer comentar então, alguma coisa? Na verdade, eu só queria aqui deixar um recado mais especificamente, como a Lu falou ali. Vocês vão ser as pessoas que fizerem contato com a gente, que vão ser recebidos pela Maica, que é a nossa diretora comercial, e o abraço dela e as palavras dela nesse primeiro atendimento são as nossas. Então, que vocês se sintam, em primeiro lugar, acolhidos para receber a melhor informação, a melhor palavra nesse momento, né? Que a gente sabe que é um momento às vezes difícil, mas que é preciso a gente se prevenir, que é preciso a gente resolver. Então, a gente só tem, assim, o sentimento que a gente tem por vocês que estão aqui e que a gente recebe de vocês é o acolhimento
e que para nós é o que faz toda a diferença. Exato. E só lembrando, assim, toda segunda-feira a gente abre a nossa caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Então vai lá, siga a gente, manda a sua pergunta, né? A consultinha é gratuita aquela. Então fiquem à vontade para conhecer a nossa rede social também. Vai ser um prazer vocês estarem lá e a gente compartilhar nossas informações, servindo a vocês. Que legal. Meninas, o sobrenome de vocês é muito chique. Zions. Zions é muito chique. Talvez alguém que esteja me ouvindo agora, ao vivo ou gravado, tenha dificuldade de escrever. Se vocês me pedissem, me falassem o sobrenome, me pedissem para escrever, eu teria também dificuldade. Mas você não vai ter esse problema. Por que você não vai ter esse problema? Porque na legenda desta live estará o telefone delas, no qual vocês vão ter contato com a Maica. Acredito que tenha pronunciado certo o nome dela. E também terão acesso ao Instagram, que eu convido quem faz parte da minha audiência se inscrever no canal delas e participar e conhecer um pouco mais do que elas fazem. Então, estará lá na legenda @Zions Advocacia. Você que está vendo ao vivo vai ter o privilégio de ver isso na legenda, e você que está vendo gravado é só dar uma descidinha no vídeo, você já vai ver escrito ali o escritório para contactá-las e ter o melhor benefício possível do INSS. Exatamente. Tá bom? Então, quero agradecer muito a você, doutora Luciana, a você, doutora Débora, pelo tempo de vocês, pela gentileza de vocês, pelo trabalho incrível que vocês fazem. Várias pessoas me procuram falando sobre a necessidade de conseguir esse benefício, e hoje, pela primeira vez, meu conteúdo traz duas brilhantes profissionais para que a gente possa sempre ajudar cada vez mais pessoas com câncer e para que nós tenhamos, em breve, uma menor mortalidade de pessoas com câncer, porque é possível isso acontecer. Toda live, vou completar 600 lives que eu estou fazendo, toda live eu começo. O câncer tem cura. Então, tenha esta mensagem na sua mente, no seu coração a todo momento. Por mais notícia ruim que você ouça do câncer, lembre dessa mensagem. O câncer tem cura e esse benefício do INSS pode chegar até você. Obrigado, meninas, e obrigado a todos que estiveram aqui conosco essa noite. Tá bom. Obrigada. Fiquem com Deus. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.